Por anos, a Rússia tem usado o enclave de Kaliningrado para representar uma ameaça constante à região do Báltico e ao flanco leste da OTAN. Mas agora um aviso foi dado. Se brincar, vai perder Kaliningrado. Um alto funcionário báltico disse à Rússia que a OTAN pode destruir toda a fortaleza de Kaliningrado. O controle de Putin começa a enfraquecer. Se ele for longe demais, Kaliningrado voltará a ser a Königsberg da Europa. O ministro das Relações Exteriores da Lituânia, Giedrius Budrys, fez essa afirmação ousada. Em entrevista em 18 de maio, ele admitiu que Putin fez de tudo transformar Kaliningrado em uma fortaleza. Defesas aéreas foram enviadas para o enclave, provavelmente em preparação para o tipo de ataque aéreo que a OTAN lançaria contra ele. Há lançadores de mísseis e outras armas em Kaliningrado, que Putin tenta usar para ameaçar o flanco leste da OTAN, mas nada disso importa. Para Budrys, o fundamental para a OTAN é demonstrar a Putin que a aliança pode destruir Kaliningrado quando quiser. Então veio a mensagem. A OTAN pode, se necessário, destruir por completo as defesas aéreas e bases de mísseis russas em Kaliningrado. Isso não é bravata nem arrogância, como disse Budrys ao destacar que a OTAN deve levar mais a sério a ameaça russa no flanco leste. Estamos vendo uma declaração direta de alguém que sabe que a Rússia se beneficia ao fazer a OTAN acreditar que Kaliningrado é impenetrável. Pelo menos é um fato aos olhos de Budrys, já que ele basicamente ameaçou Putin com a possibilidade de Kaliningrado voltar a ser Königsberg. A OTAN realmente conseguiria destruir a fortaleza da enclave russa? A resposta é sim, e explicaremos o motivo em breve. A Rússia não gosta de Budrys, nem de suas bravatas. Apenas algumas horas depois que o ministro das Relações Exteriores da Lituânia fez seus comentários, Putin enviou seu porta-voz favorito, Dmitry Peskov, para apresentar uma resposta. Como de costume na Rússia, foi uma declaração hipócrita e autossatisfeita, tentando ocultar que o país se preocupa mais com essas afirmações do que aparenta. Essa declaração é quase insana e não deve ser levada a sério. Isso mostra a descaradez dos políticos de lá, disse Peskov, acrescentando: políticos tão descarados raramente tomam ações bem pensadas ou sofisticadas. Isso é bom. Isso vem de um porta-voz de um país que pensa que ações sofisticadas são mandar gente para o moedor de carne na Ucrânia. Quanto à descaradez dos políticos, Peskov sempre alerta sobre a escalada com o Ocidente quando há apoio à Ucrânia. Vamos voltar a Budrys e seus comentários. O ministro das Relações Exteriores da Lituânia diz que Kaliningrado é um problema, mas que a OTAN pode arrasá-lo. Ele está certo nos dois pontos. A Rússia realmente transformou Kaliningrado em fortaleza. E esse é um trabalho que já vinha sendo realizado mesmo antes de Putin iniciar sua invasão à Ucrânia. A CNA, que é uma organização sem fins lucrativos que oferece análises de segurança nacional, aponta que a força militar de Kaliningrado era relativamente fraca dos anos 1990 até 2016. Então, algo mudou. Após a campanha inicial de agressão da Rússia contra a Ucrânia, a Rússia começou a reforçar a enclave. Esse reforço cresceu em 2021, quando a Rússia enviou o 11º Corpo de Exército para Kaliningrado, elevando a presença de tropas no enclave para até 18 mil soldados, além de mísseis, navios de guerra, tanques, artilharia e lançadores de foguetes móveis. Também há caças na região, principalmente os aviões Su-30, Su-27 e Su-24 da Rússia, e a frota do Báltico, que conta com 52 navios de superfície russos, regularmente posiciona embarcações no enclave. Putin já tinha planos de escalada na Ucrânia, comprovados quando lançou a invasão total em fevereiro de 2022. Tudo o que ele enviou ao enclave visava fortalecê-lo, tornando Kaliningrado uma ameaça ao flanco leste da OTAN antes e após a invasão. O plano era conquistar a Ucrânia rapidamente, tornando-a território russo que, junto com o estado fantoche da Bielorrússia e Kaliningrado, traria sérios problemas à OTAN. Esse plano falhou porque a Rússia subestimou muito a Ucrânia. Kaliningrado ainda é uma pequena fortaleza, mas, segundo o ministro das Relações Exteriores da Lituânia, a OTAN pode destruí-la totalmente, e ele não é o único com essa opinião. Comentário semelhante já foi feito antes, mas de forma mais exuberante. Em outubro de 2025, o ex-comandante do Exército dos Estados Unidos na Europa, Ben Rhodes, minimizou as defesas russas em Kaliningrado. Se a Rússia atacasse a Polônia como fez com a Ucrânia, seria destruída pelas forças aéreas e terrestres da OTAN. Rhodes disse ainda que Kaliningrado seria eliminado nas primeiras horas de um conflito com a OTAN. E não seria apenas o enclave que teria que se preocupar. Se a OTAN levasse a sério, a Rússia também perderia a Crimeia rapidamente,
junto com seu principal porto de Sebastopol, alertou Rhodes. Há uma ressalva, mas vamos explicar. Fique conosco. Meses antes de Rhodes comentar, o comandante das forças americanas na Europa, General Christopher Donoghue, já dizia algo semelhante. Ele disse que a estratégia da OTAN para enfrentar a Rússia na frente oriental, em caso de guerra, previa a rápida destruição de Kaliningrado. Sistemas padronizados estavam sendo criados para complementar antigos planos regionais de defesa, disse Donoghue, destacando que controlar o espaço aéreo e marítimo do exclave seria essencial para derrubá-lo. Fora isso, Donoghue pouco falou. Ele não ia revelar os planos da OTAN. Ainda assim, devemos perguntar qual seria o plano da OTAN se quisesse fazer Kaliningrado voltar a ser Königsberg. 3 autoridades afirmam há quase um ano que a Rússia não pode impedir a OTAN no exclave. Se for assim, o que a OTAN pretende fazer? Essas autoridades não se pronunciam, mas temos ideias sobre como seria retomar Kaliningrado. Antes disso, lembre-se, você está assistindo ao The Military Show. Se está gostando do canal, inscreva-se para não perder nossos vídeos. Então, o plano para retomar. Veja como isso funcionaria. Um bloqueio naval certamente estaria em pauta, especialmente se a OTAN não optar por destruir Kaliningrado com poder aéreo. Esse bloqueio favoreceria a OTAN em termos de poder naval puro. A frota do Báltico da Rússia não consegue romper o bloqueio, e a do Mar Negro está presa, pois a Turquia proíbe navios de guerra nos estreitos para o Mar Negro. Além disso, a OTAN tem navios mais modernos e poderosos que a Rússia. Ela também simplesmente tem mais em geral, com 2.818 embarcações em sua frota naval, comparado a 747 da Rússia, de acordo com as estatísticas. Depende de quantos desses navios podem ser enviados ao Báltico para o bloqueio. Com a maioria da OTAN na Europa, posicionar navios suficientes não deve ser difícil, especialmente se a OTAN estiver tão comprometida com uma guerra contra a Rússia quanto um ataque a Kaliningrado indicaria. O desafio seria a guerra assimétrica. A Rússia aprendeu bastante sobre o uso de drones para atacar durante a invasão da Ucrânia. A Ucrânia também influenciaria a ofensiva contra Kaliningrado. Se a OTAN lutar contra a Rússia, a Ucrânia não ficará neutra. Deve enviar especialistas em drones, como fez no Golfo, para ajudar a OTAN a implantar interceptores contra drones Shahed russos. A Ucrânia também permitiria o uso de seus drones marítimos, como o Sea Baby, que já se mostraram muito eficazes na destruição de navios russos. A Ucrânia abateu 1/3 da frota do Mar Negro com drones e mísseis, comprovando isso. O bloqueio visa impedir que a Rússia envie tropas, equipamentos, suprimentos ou qualquer coisa para Kaliningrado pelo Mar Báltico. A Rússia teria apenas o corredor de Suwałki como alternativa para reforçar Kaliningrado, além do já realizado na exclave. Tudo isso é preparação. O ataque em si será rápido e fará parte de um plano multidomínio. É uma forma sofisticada de dizer que a OTAN usaria todos os recursos para derrubar a exclave rapidamente. A questão dos números volta à tona. Com o apoio dos Estados Unidos à OTAN europeia, a Rússia fica atrás em todos os aspectos numéricos. A OTAN possui mais soldados, aeronaves, navios, artilharia, mísseis e veículos blindados. Nem todos serão usados no bombardeio para incapacitar Kaliningrado, mas o ataque será brutal e rápido. A OTAN enviaria hackers para bloquear radares e sistemas de comando russos. Sistemas de guerra eletrônica, provavelmente fornecidos pela Ucrânia, seriam usados para desviar o máximo possível de drones russos, com as defesas aéreas montadas nos navios fazendo o restante. Drones russos enviados da Crimeia ou do continente precisariam atravessar Ucrânia, estados bálticos e Polônia até Kaliningrado, o que enfraqueceria a resposta aérea da Rússia, devido às defesas desses países. Bombardeiros, caças, submarinos e navios de guerra poderiam lançar sucessivos ataques de mísseis de cruzeiro e bombas contra a exclave, como os Estados Unidos fizeram na Operação Fúria Épica contra o Irã. O objetivo era atacar tão forte e rápido que a Rússia mal teria tempo de reagir. Esses ataques ocorreriam durante a criação do bloqueio pela OTAN, não antes. O bloqueio então permaneceria pelo tempo que fosse necessário para privar o que restasse de Kaliningrado de tudo o que precisasse para sequer ter uma chance de lançar uma ofensiva própria. E a Rússia tem outro problema. Kaliningrado tem pouco mais de 15.000 km². Isso não é muito território para absorver uma campanha aérea e naval esmagadora conduzida pela OTAN. Não é tanto território que as tropas terrestres precisariam tomar da Rússia. Quando Budrys e outros oficiais afirmam que a OTAN poderia arrasar Kaliningrado, não mentem. A OTAN possui recursos para eliminar o exclave russo e reintegrá-lo à Europa.
Mas você deve se lembrar que mencionamos um fator decisivo em jogo e que certamente impactaria o possível plano que acabamos de apresentar. Esse fator são os Estados Unidos. E Budrys explica o motivo afirmando: muitos dos nossos planos ainda se baseiam na suposição de que os Estados Unidos fornecerão capacidades militares críticas, como o reconhecimento por satélite. Para defender a Europa de forma independente, é preciso repensar tudo, até a dissuasão nuclear. O ministro das Relações Exteriores da Lituânia está certo. O poder que a OTAN usaria contra Kaliningrado depende muito dos Estados Unidos, tanto em tecnologia quanto em inteligência. Além disso, os Estados Unidos desempenham o papel fundamental de fornecer à OTAN a dissuasão nuclear necessária para viabilizar uma campanha convencional contra Kaliningrado. Mais uma vez, Budrys destaca esse fato, acrescentando: uma potência nuclear como a Rússia não pode ser dissuadida sem um contrapeso nuclear nosso. Com a garantia nuclear dos Estados Unidos ativa, nós, europeus, focamos na linha de frente convencional. Os números certamente concordam com ele. A RMS Control Association observa que a França e o Reino Unido, que são os únicos dois membros da OTAN, além dos Estados Unidos, a possuírem armas nucleares, têm juntos um arsenal que equivale a apenas 1/10 do que a Rússia possui. A participação dos Estados Unidos garante equilíbrio nuclear, permitindo à OTAN arriscar ataque convencional a Kaliningrado, já que qualquer ofensiva nuclear russa pode ter resposta igual. Se você excluir os Estados Unidos da equação, tudo muda. A OTAN europeia ainda teria força para conquistar a fortaleza russa. No entanto, faria isso enfrentando o risco de que a Rússia pudesse responder não com armas convencionais, mas com um arsenal nuclear que supera em muito tudo o que a Europa possui. O contrapeso dos Estados Unidos é a grande ressalva ao plano de Kaliningrado. Esse contrapeso pode não ser tão confiável quanto antes. Em 19 de maio, o Defense News informou que os Estados Unidos, sob Donald Trump, planejam avisar aliados da OTAN sobre a redução de suas capacidades militares na Europa. A afirmação vem de 3 fontes não identificadas, então é preciso cautela. Mas o essencial do plano dos Estados Unidos parece ser reduzir o contingente de forças que disponibiliza para o que é conhecido como Modelo de Forças da OTAN. Esse modelo é um grupo de forças que pode ser rapidamente ativado em caso de conflito. Os Estados Unidos podem estar se preparando para retirar tropas e equipamentos desse grupo, um rumor que ganha força porque Trump já afirmou anteriormente que espera que os membros europeus da OTAN assumam a responsabilidade principal pela defesa do continente. Se essa retirada ocorrer e quão rápida for se os Estados Unidos avançarem, é quase irrelevante. O principal, como Budrys destaca, é que os Estados Unidos são essenciais para destruir Kaliningrado. Sob Trump, a relação entre OTAN e Estados Unidos foi conturbada, sem melhora quando nenhum país da OTAN apoiou os Estados Unidos na Operação Fúria Épica. Apesar de outros membros da OTAN não serem obrigados a entrar na Guerra do Golfo, o governo Trump não ficou satisfeito. Trump também afirmou que retirar os Estados Unidos da OTAN não está mais em discussão, o que parece significar que ele já decidiu que os Estados Unidos vão sair. Claro, não é tão simples assim. Uma legislação aprovada nos Estados Unidos em 2024 impede que qualquer presidente americano ordene a saída dos Estados Unidos da OTAN, a menos que tenha o apoio de 2/3 do Senado para a retirada, ou uma lei do Congresso que permita isso. Se o governo Trump não conseguir sair totalmente, o The Guardian diz que ele pode retirar tropas e comandantes dos Estados Unidos da Europa. Muito disso é especulação, mas mostra por que Budrys destaca a importância dos Estados Unidos no plano para Kaliningrado. Suponhamos que Estados Unidos e OTAN trabalhem juntos e a destruição de Kaliningrado seja concluída. A próxima pergunta é: um plano como esse será realmente necessário? Budrys parece acreditar que sim. Ele diz: a ideia de que um conflito com Moscou afetaria apenas os vizinhos imediatos da Rússia é um equívoco perigoso. Isso faz parte da propaganda russa. Em outras palavras, a Europa e a OTAN não podem assumir que qualquer conflito seria limitado à região do Báltico. Kaliningrado pode ser um grande problema para a frente oriental. Se não for resolvido logo, Putin pode usá-lo para tentar dominar os estados bálticos e fortalecer a defesa russa no leste. O que parece quase um posto militar avançado pode rapidamente se tornar muito mais do que um vizinho inconveniente se a OTAN não agir rápido. O corredor de Suwałki é um problema específico. Uma faixa estreita entre Lituânia e Polônia, que liga Kaliningrado a Belarus. A principal preocupação aqui é que a Rússia possa, um dia, lançar um ataque em 2 frentes a partir dessas regiões para tomar o corredor e depois avançar tanto para a Polônia quanto para a Lituânia. Kaliningrado sozinho pode não ser uma grande ameaça, mesmo reforçado, mas com Belarus, a OTAN enfrenta um problema que pode rapidamente se concretizar. O ditador de Belarus, Alexander Lukashenko, anunciou em 12 de maio a mobilização direcionada das tropas, aparentemente preparando uma operação terrestre.
Belarus e Rússia participam de operação militar conjunta iniciada em 18 de maio, aparentemente para treinar o posicionamento de armas nucleares táticas a partir da Bielorrússia. A destruição de Kaliningrado pode ser necessária se Belarus mantiver o rumo atual. Será mais fácil para a OTAN enfrentar Lukashenko sozinho em Belarus do que caso Belarus e Rússia tomem o corredor de Suwalki e abram uma frente dupla no flanco leste da OTAN? Assim, a mensagem de Budrys é clara. A Rússia logo verá como Kaliningrado é vulnerável se Putin seguir aumentando as tensões. Curiosamente, a OTAN, especialmente membros do leste europeu, poderia alegar justificativa para destruir Kaliningrado. O professor John Bryson, da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, ressalta que Kaliningrado é uma anomalia geográfica na Europa. Poderiam ser apresentados argumentos extremamente convincentes para que esse território se tornasse uma cidade-estado independente, ou até mesmo para que esse território fosse devolvido à sua pátria histórica, escreve Bryson. Essa pátria já foi a Alemanha. Agora, poderia-se argumentar que é a Polônia. Há reivindicações sobre Kaliningrado além das da Rússia, todas relacionadas à restauração do território ao seu estado original. Kaliningrado voltaria a ser Königsberg se a OTAN derrotasse as forças russas. Se Budrys estiver certo, a Rússia não poderia impedir isso. E Kaliningrado não é o único território sob controle frágil da Rússia. A Crimeia está na mesma situação, tendo sido anexada ilegalmente por Putin em 2014. A Ucrânia nunca aceitou essa anexação. Agora, o que deveria ser o grande bastião da Rússia está sendo derrotado em uma campanha de libertação como nenhuma outra. A destruição de Kaliningrado será rápida. Na Crimeia, a Rússia está sendo desmontada pedaço por pedaço, e você pode descobrir como assistindo ao nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para ver mais análises do nosso canal. E como sempre, obrigado por assistir.